Olá, estamos aqui para mais uma live. Dessa vez falando sobre um assunto bem interessante, para variar. Eu gosto de todos os assuntos, né? Que eu costumo falar. Eu sempre falo, vamos falar sobre um assunto interessante. Mas é porque eu considero os assuntos interessantes, né? Por isso que eu falo isso. Então, a psicoeducação da emoção é o tema de hoje. E esse tema da psicoeducação da emoção é um queridinho meu, né? Aliás, como outras coisas também. Por quê? Porque eu considero hoje a psicoeducação das emoções, assim, a mola mestra do trabalho de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. E tem alguns aspectos, alguns elementos que eu vou trazer na nossa live hoje, que são importantes da gente se apropriar, da gente conhecer e praticar. Lógico que a gente, num primeiro momento, a gente gosta muito de praticar conosco, e isso é muito bom. Então, esse primeiro passo de você abrir essa possibilidade de achar que você também pode fazer um pouco com você, ou muito, já é muito, né? Mesmo que você faça um pouquinho, mesmo que você comece, como eu vou ensinar aqui, com alguns passos, alguns elementos importantes, já é muito. Por quê? Porque você está abrindo, né, possibilidades para o mundo do sentir, que é um mundo que é cheio de coisas assim, interessantes. Por que ele é um mundo cheio de coisas interessantes? Porque as emoções, gente, as emoções, elas nos pegam diariamente, né? Elas vão chamando a nossa atenção todos os dias. Qualquer situação que a gente vive, qualquer coisa que aconteça, qualquer experiência que a gente vive, né? Temos um sentir em relação a essas experiências, ao que a gente está vivenciando. Sempre temos um sentir. O sentir, ele está fazendo parte diariamente da nossa vida. Não tem como viver uma vida sem sentir, né? Uma vida sem sentir, ela se torna muito disfuncional. Apesar da gente ter muita dificuldade com isso, tá? E deixa eu te dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma dor. Vamos supor que eu esteja com alguma dor agora. Eu não estou, mas vamos supor que eu esteja com uma dor de estômago. Então, essa dor de estômago, existe um sentir em relação a essa dor de estômago. Eu posso ficar me sentindo irritada, com raiva, com medo, triste, frustrada, insegura. Qualquer sentir pode vir em relação a essa dor que eu tô sentindo. Não tô sentindo dor não, tá, gente? Só tô dando um exemplo. E aí, não tem como não sentir, né? E aí, a gente tem assim... Por isso que ela tá presente na nossa vida o tempo todo. O que acontece da necessidade dessa psicoeducação, que eu já vou explicar, e também trazer os elementos, é que a gente tem uma dificuldade muito grande em aprender a fazer isso. A gente vem de uma educação que nos favorece muito em relação a aprender alguma coisa para fazer algo. Olha a palavra que eu disse. Aprender alguma coisa para fazer algo. Então, por exemplo, para eu cortar cabelo, posso ter até um dom para cortar cabelo, mas aí eu vou me aprimorar, eu vou buscar um conhecimento. Então, a educação, ela nos leva na busca de conhecimento de algo para que a gente faça, para que a gente execute, para que a gente exerça. Ok, não tô falando que isso é ruim. Só que a gente é um ser humano. Nós somos alguém. A gente tem um sentir, que ele é muito distanciado, muito negligenciado. E é nele que a chave está. Vamos entender. Então, as emoções, por elas estarem sempre presentes na nossa vida, elas têm uma característica interessante. A própria palavra emoção, ela já traduz essa característica, que ela tem um começo e um fim. Ela começa e termina. Ela inicia e ela finaliza. Então, a palavra emoção vem de motion, de movimento. Então, a emoção, ela é um movimento, tá? Elas mudam. E eu já falei sobre isso
mais especificamente em outras lives que estão lá no meu canal do YouTube. Tem a série das emoções, eu falo das emoções básicas. Tem a live que eu falo sobre a diferença de emoção e sentimento. Então vão lá, né? Aproveitem para se colocar, para poder se inscrever no meu canal. Vou ficar muito feliz, né? E vão lá assistir. As lives são lives mais curtas também. E aí eu falei já mais especificamente sobre essa questão de como elas mudam. Aqui não é o foco, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Né? Como as emoções, elas fazem parte da nossa vida diariamente. As situações que a gente vive, existe um sentir em relação a todas essas situações, né? Essa característica dela ter um início e um fim, ela é uma característica particular interessante da emoção. Só que a gente, muitas vezes, fica emperrado no mesmo lugar em relação a alguma emoção. Daí é que vem a importância do tema dessa live, a psicoeducação das emoções. Então a palavra psico vem de psique, vem de mente, de processos racionais, de processos de pensamento, de interpretações, de racionalizações, de pensamento, de entendimento, de compreensão. Educação, ela significa a aplicação de um método próprio. Então, educar as emoções, né, ela é super importante. Só que a emoção é algo que está no sentir. E a psicoeducação, a gente vai criar um método próprio, educar, instruir as pessoas, não é isso? Porque educar nada mais é do que você instruir, né? Você oferecer instrução para o pleno desenvolvimento de algo, de alguém, não é isso? Então, não é possível educar um sentir se a gente não traz para uma compreensão. Então, como lidar com as emoções? O que elas são? Como elas afetam os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas motivações, as nossas tomadas de decisão. A gente gasta muito tempo, por exemplo, pensando em qual restaurante eu vou e o que eu vou comer. Estou dando um exemplo bem básico, né? E é isso que a gente faz, a gente gasta muito tempo. E aí a gente não usa um tempo adequado para que a gente possa ponderar, para que a gente possa aprender sobre nós mesmos, para que a gente possa refletir sobre o que a gente sente, né? E o porquê desse sentir, né? A neurociência, ela é muito linda e muito fantástica. E ela traz um ensinamento sobre as emoções que é assim, esta mola mestra, esta chave, né, de vocês entenderem a importância da psicoeducação das emoções e poderem aplicar esses elementos que eu vou trazer para vocês. E quem quiser se aperfeiçoar ou tiver dificuldade de fazer isso sozinho, pode procurar um profissional para isso, óbvio, né? Como sempre. Então, o que a neurociência ela ensina a respeito das emoções? Ela diz que a emoção é uma dádiva. Olha a palavra. A neurociência ela afirma que a emoção é uma dádiva. Por que a emoção é uma dádiva? Porque o sentir, preste atenção, olhe, ouve, entenda. O sentir, ele é um guia interno para dar a direção correta, para te orientar a respeito da direção adequada. Quantas vezes tem gente aqui assistindo minha live, são pessoas muito queridas, lógico que vocês são todos queridos, mas tem pessoas aqui que são amigos, familiares, que sabem o que eu tô falando. Porque às vezes eu ligo para essas pessoas, né, para entender o meu sentir. Porque eu tô na minha confusão, porque eu não estou sabendo discernir e tomar uma decisão para qual caminho ir. E por quê? Porque tá confuso o sentir. Né? E as pessoas, os amigos, os terapeutas, os psicólogos, servem para isso, graças a Deus, né? Aqui a Maria Cecília tá rindo, né, amiga? Então, o que é necessário,
Então, assim, saber disso, gente, que que o sentir, ele é o nosso guia interno para nos dar a direção correta, é fantástico. Já fazendo uma palhinha, Maria Cecília é uma grande amiga, uma astróloga maravilhosa, super profunda, sensível. Quem quiser, vai lá fazer, ela faz um trabalho fantástico. Inclusive, eu atuo com ela no meu consultório, com meus clientes, fazendo guia dos propósitos e desafios, porque ela pega um recorte do mapa e olha para o nó do sul e o nó do norte e fala dos desafios que a pessoa vem enfrentar na vida e a potência que ela tem para lidar com esses desafios. É um recorte pequeno, não é uma leitura de mapa, mas que tem ajudado muito a mim e aos meus clientes. Então, eu indico ela maravilhosamente bem. Né? Assina embaixo do trabalho dessa pessoa maravilhosa. Por isso que eu ligo para ela. Também, né? Além de ter meu psicólogo, essas coisas todas. Então, o que é necessário para que a gente aprenda a sentir? Agora eu vou trazer os elementos que são fundamentais. Né? Que elementos que a gente pode buscar, que a gente pode exercitar para facilitar a possibilidade da gente se abrir para o sentir. O primeiro elemento, ele é simples. Simples porque a gente vai falar sobre ele, mas exercitar sobre eles talvez não seja tão simples assim. O primeiro elemento, ele é você abrir um espaço dentro de você para esse sentir. Tá? É criar um ambiente que seja um ambiente com características de amorosidade, de acolhimento, de um ambiente agradável. É como se você estivesse convidando uma pessoa que você gosta muito para ir na sua casa. Você vai criar um ambiente agradável para essa pessoa. Você vai acolhê-la. Você tem uma amorosidade em relação a essa pessoa. Então é exatamente isso que a gente precisa como primeiro movimento para usufruir deste guia interno, né, que nos leva e que nos direciona para as direções mais corretas, mais adequadas, etc. Então esse abrir espaço, já vou dar alguns exemplos para poder entender. Por isso que é importante educar o sentir. E se a gente segue esses passos, traz esses elementos, isso facilita muito. Então, e tem um detalhe nesse primeiro elemento. Ele só funciona no aqui e agora. Para o fluxo ficar mais fácil. Não adianta ficar elucubrando o que passou ou tentar elucubrar o que vai vir. Não, ele só funciona no aqui e agora. Então, na hora que eu percebo que eu tô com algo emperrado, lembra que eu falei lá no início? Alguma situação, alguma emoção, alguma questão na minha vida que está emperrada, né? Se eu paro, porque para sentir eu preciso parar, eu preciso dar pausas. Eu não consigo falar o que eu tô sentindo agora falando, eu tenho que parar. Tô sentindo os meus pés no chão, tô sentindo aqui eu sentada na cadeira, né, apoiada, não tem nenhum desconforto. Então, para eu descrever o sentir, eu preciso parar. Não adianta eu ficar aqui falando. E aí a gente vive num mundo onde a gente tem o quê? 300 milhões de estímulos que nos distraem e que a gente acaba se colocando no lugar da distração para evitar o sentir, para evitar esse processo, essa metodologia de acessar esse guia interno para saber a direção correta, né? Então esse é o primeiro elemento, é abrir um espaço, é criar um ambiente acolhedor, um ambiente amoroso. A gente tem o hábito, né, de muitas vezes criar determinados mecanismos, né, que evitam ou que afastam esse processo desse abrir esse espaço, né? A gente no corpo tem vários canais, né? Muitas pessoas têm dificuldade de dizer o que elas sentem. Muitas pessoas, quando nós perguntamos o que você está sentindo, como é que você está, o que você sente em relação a isso, como é isso para você, que a gente vai levar a pessoa para o sentir, elas querem trazer
justificativas e racionalizações para descrever o sentir. Elas não dão nenhum tempo para parar e fecha os olhos. Deixa eu abrir um espaço aqui dentro para ver como é para mim nesse momento estar com isso, ou essa percepção dessa dificuldade, dessa coisa que está emperrada, né? Quando eu falo algo sobre mim, né? Então, esse primeiro elemento, ele é fundamental, muito fundamental. Porque muitas pessoas que falam que não sentem, elas estão com a percepção do não sentir. Isso é um sentir. Elas só não têm uma palavra para definir, elas não nominaram algo, mas elas estão com uma percepção de alguma coisa, que é o não sentir. E isso é uma percepção, isso é um sentir, até quando eu digo que eu não sinto. Espero que não tenha ficado confuso. Então, vamos abrir espaço. Estou percebendo que eu tô... Aí tem uma coisa que é muito interessante. Existem 3 caminhos que não nos levam para esse sentir. O primeiro deles é quando a gente nega. Então, aquelas pessoas que dizem que não sentem isso. Eu não estou com raiva. Você está vendo que a pessoa está ali irritada, está com raiva, e ela está dizendo que não está com raiva. Eu tive até, já em vários trabalhos que eu já fiz na minha vida, de uma pessoa, falando até de emoções básicas, da pessoa virar e falar que ela não sente raiva. Né? Principalmente quando surgiu aquele filme Divertidamente. Eu me lembro, não foram uma, foram vários. Não sei o que, eu não fico triste, eu não me sinto triste, mas são vários. Então, ainda mais eu que sou psicóloga, atendo no consultório, isso é o que eu mais escuto. Então a pessoa nega, é o primeiro caminho. O segundo caminho, eu dissocio. O que é dissociar? Eu boto no outro. A pessoa tá ali, aí você fala, poxa, mas você tá com raiva. Eu não tô com raiva, quem tá com raiva é você. Putz, quem é que nunca viveu isso na vida? A gente até faz isso, entende? Então eu tô dissociando o meu sentir. Tô botando fora, tô botando no outro. E o terceiro aspecto, eu me identifico com ele. Esse, pra mim, assim, ele é o concurso. Vou explicar. Quantas pessoas vocês conhecem, ou vocês próprios, afirmam que são ansiosos? Eu sou ansiosa. E eu escuto isso o tempo todo, né? E vejo isso acontecer mais do que eu gostaria. Por quê? Porque isso é uma identificação. Eu estou me identificando com o sentir. E isso não é o sentir. Isso não é o guia. Não é. Porque, sabe aquela música, eu nasci assim e você sempre assim? É isso. Então, eu não sou ansiosa. Eu estou ansiosa. Existe algo em mim que está agindo com ansiedade. E aí tem um capítulo à parte em relação à ansiedade, que tem até uma live que eu já fiz sozinha, fiz com um amigo meu que escreveu um livro maravilhoso, Dialogando com Ansiedade, o Enio Brito, excelente gestalt terapeuta, maravilhoso profissional, que fala muito bem sobre isso. Então, assim, existe uma relação com a ansiedade que ela não é adequada. E eu escuto isso, inclusive, de profissionais. Então, ninguém a gente não a gente tem algo em nós que está assim. Né? E aí, por isso que eu falei do sentir com, né? Que aí assim, quando eu abro espaço, quando eu crio um ambiente acolhedor, amoroso para este sentir, eu vou pro meu segundo elemento. Esse é o primeiro. O segundo elemento, eu vou desenvolver uma linguagem própria para quando eu abro esse espaço em mim de acolhedor, amoroso. Porque na hora que eu estabeleço uma comunicação através de uma linguagem própria, lembra no início da live? Psicoeducação, educação é um método próprio. Então existe uma metodologia, existe uma linguagem da presença, uma linguagem que favorece trazer esse senso de percepção de que algo em mim está assim, está assado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, se eu estou abrindo esse espaço e eu vou estabelecendo uma linguagem, segundo elemento, própria, né? Eu estabeleço uma relação com isso. Por exemplo, eu sou ansiosa? Não. Tem algo em mim que está ansioso. Por isso que o tratamento
da ansiedade, por exemplo, ele muitas vezes leva as pessoas para um estado crônico que precisam ir para medicações, vão buscar os psiquiatras para isso. E é importante, sim, porque tem um desequilíbrio químico aqui que não favorece esse trabalho de entendimento. Mas ao paralelo a isso, a importância de se buscar um trabalho de autoconhecimento, um psicólogo, para poder entender e compreender o que isso em mim está ansioso. Porque ele quer. Lembra que o sentir é um guia interno que nos leva a uma direção correta? Então, se eu estabeleço esse espaço e se eu trago uma linguagem para trazer, para desenvolver uma relação, e essa comunicação vai desenvolver uma relação com isso em mim que está ansioso, a coisa pode se aprofundar. Esse contato, ele vai se aprofundando. Porque é igual quando a gente conhece uma pessoa, né? E a gente primeiro vai conversar, vai conhecer, a pessoa vai falar dela, você vai falar de você estabelecendo um contato, você está se comunicando, você está percebendo, você está sentindo, e aí isso vai se aprofundando. As pessoas que dançam uma com as outras, a dança é uma boa associação para isso. Quem dança muito bem, por exemplo, porque está ali exercitando essa relação. E aí flui de um para o outro, né? Então é desse espaço e dessa linguagem que essa relação, ela se constrói e assim é possível educar essas emoções, educar o sentir para a vida fluir, né? É como se a gente estivesse desentupindo canais em nós mesmos. Tem uma live especificamente que eu fiz, tá lá no meu canal do YouTube também, que fala sobre a emoção e sentimento, e eu acho que é nessa live que eu trago a questão dos bloqueios, desse entupimento, né, que a gente precisa desentupir, a gente precisa encontrar o lugar de mudança em nós. E como o outro nos revela e nos devolve a nós mesmos, é através dessa relação com o outro, uma relação profissional, terapêutica, com um profissional de desenvolvimento humano, que isso é possível, com esses métodos que a pessoa trabalha, né? É preciso dessa metodologia. É preciso. Então, assim, independente de vocês estarem com alguém, para vocês fazerem com vocês, é assim: sentiu algo, está percebendo que tem algo que não está fluindo, que está entupido, que está paralisado, que está complicado, difícil. Abre um espaço. Para isso é preciso uma pausa. Por isso que meditar é fundamental, meditar, mindfulness, tudo isso são técnicas muito maravilhosas para isso. E aí, quando você abre esse espaço é acolhedor, esse espaço é amoroso, e você estabelece uma linguagem própria para deixar esse sentir conversar com você, dizer o que ele tem para dizer para você, porque ele tem algo para dizer para você. Essa dor de estômago que eu dei exemplo no início, ela tem algo que me faz me sentir com raiva, insegura, frustrada, triste. Ela tem algo que ela está querendo me dizer. E não está fora de nós, está dentro. O Jorge Ponciano Ribeiro, aquele gestalt terapeuta maravilhoso, eu até falei isso de uma live passada, a frase que ele falou, que ele diz assim: a terapia não cura, o terapeuta não cura. Quando o cliente se sente cuidado, ele se cura. Olha que lindo. Então, o cuidar, ele vem de mim comigo mesmo em primeiro lugar, para depois ir para o outro. Por isso que é tão importante a gente trabalhar isso na gente, né? E aí, encontrando esse lugar para poder aprender a desentupir, né? A gente vai encontrar esse lugar de mudança. Então é importante que a gente, quando está se sentindo emperrado, dando volta em nós mesmos, nos mesmos assuntos, nas mesmas emoções, repetindo padrões, comportamentos disfuncionais, que a gente pare no aqui e agora. Lembra que eu falei que esse abrir espaço, ele só funciona no aqui e agora, tá? Então é importante aqui e agora a gente começar a treinar isso. Eu abro esse espaço, trago essa empatia, trago esse comportamento empático, esse comportamento acolhedor, essa disponibilidade, esse acolhimento, essa amorosidade, para deixar esse sentir conversar comigo e estabeleço uma linguagem
para que isso aconteça, tá? E aí, através da comunicação, deixar isso em mim, né? Me desidentifico, não estou me identificada, não estou, né, dissociada, nem estou negando. Eu me desidentifico para abrir espaço para ele poder falar o que ele está querendo me dizer, né? E aí eu vou ser um companheiro gentil. Eu vou permitir que esse senso sobre isso, ele se manifeste. E aí a gente entra no terceiro elemento, não tão, tanto quanto importante quanto os outros dois, que é o elemento da descrição. Então, assim, quais informações que estão ali querendo ser comunicadas? Existem informações, a gente tem que aprofundar esse contato. Para uma relação dar certo, para uma dança acontecer e ser harmônica e bonita, precisa aprofundar esse contato, essa relação. Né? E para isso eu preciso aprender a deixar que isso em mim, que aquilo que eu estou sentindo, possa falar, possa se manifestar. E essa manifestação, ela pode vir através de uma história que eu começo a contar, ela pode ser através de uma imagem que vem, de uma memória. Só que, se eu permito que essa história fique ali, eu vou começar a justificar, eu vou começar a me defender, eu vou começar a explicar, e aí eu saio desse contato. Se eu fico com a imagem e fico lá elaborando a imagem e não trago o que essa imagem me faz sentir, eu também saio. É difícil, mas possível, minha irmã. Isso é treino. Se eu trago uma memória de algo, um sentimento, eu preciso deixar que isso fale. E é muito, como a minha irmã colocou aqui, é difícil, mas possível, porque a gente precisa exercitar. A aprender que a emoção, o sentir, é um guia interno. Né? Entre o que eu penso e o que eu sinto, o que está mais correto, o que é mais verdadeiro é o que eu sinto, não o que eu penso. O que eu penso, muitas vezes, né, tá aqui escrevendo, julgando, racionalizando, explicando na defensiva, justificando. E aí eu continuo justificando, mas eu não paro para sentir, eu não paro para deixar que esse sentir me fale aquilo que ele veio falar. Eu não aprendo a estabelecer uma linguagem apropriada para isso e nem permito que essa descrição ela se aprofunde cada vez mais, né? E aí, se eu estiver percebendo que eu estou contando historinha, eu tenho que interromper a história, né? Porque aí a gente não justifica, não racionaliza. Se eu percebo que eu estou com imagens, eu tenho que parar para pensar o que essa imagem me faz sentir e por aí afora. Então, assim, ir se dando conta para a vivência no corpo, para esse sentir, o que ele quer se expressar, aprofundando, para encontrar dentro desta vivência, né, o que a gente precisa saber. A vivência interna, ela é central. A gente precisa abrir a escuta, estabelecer essa relação, para deixar isso se comunicar. Isto é treino. Esses 3 elementos, eles são treinos. Não é uma vez que a gente consegue. Um outro fator importante também para a gente poder levar em consideração é lembrar que essa questão, né, do assim, é como se fosse um processo de cicatrização. A gente tem nessas lives que eu já fiz, que eu falei muito dessas feridas emocionais. Então essa cicatriz que eu tenho aqui, que foi quando eu fui lavar um negócio de café, aquelas cafeteiras antigas de vidro, que eu cortei aqui, eu não conseguia sentir meus dedinhos, fui no hospital, aí ele, graças a Deus, não precisou operar nem nada, e eu olho para essa cicatriz. Eu não sinto aquela dor que eu senti absurda, nem senti o medo de perder o movimento, né? Meu filho tinha 1 mês de idade na época, larguei ele com minha cunhada e fui para o hospital com o meu primeiro marido na época, o pai dos meus filhos. Eu olho para essa cicatriz, eu não sinto aquilo que eu senti. E é isso que a gente precisa fazer com essas feridas, com esse algo em nós, com esse sentir em nós que está todo paralisado, desconectado, negado, que está dissociado, que está interrompido, que está, né, durinho, paralisadão. A gente precisa cicatrizar, mas existe uma cicatrização correta, porque tem muitas dessas feridas que estão lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo.
Então, quanto mais eu abro espaço para isso em mim que está querendo trazer alguma coisa, o sentir, quando eu me permito criar novas possibilidades através desta linguagem própria, através dessa descrição, desse aprofundamento, desse sentir, né, eu consigo mudar algo, né? Porque esse espaço que eu ofereço, essa linguagem que eu estou ali estabelecendo, faz com que isso flua de uma maneira diferente, né? Porque a gente se abre para o que vem. É muito delicado essa consciência do sentir, muito delicada. Não é uma coisa simples de fazer, porque tem essas outras questões que eu falei aqui, mas é o primeiro passo, né? Então, a importância da psicoeducação é essa. A gente precisa criar, aprender uma metodologia de instrução, de linguagem, para abrir esse espaço para esse sentir, que é esse guia interno, que tudo sabe, esse sábio em nós, que está aqui, que tem todas as respostas, e deixar que ele se manifeste, estabelecer uma comunicação com uma linguagem própria, sempre com esse espaço amoroso, acolhedor, como a gente faz com as pessoas amigas, e não querer negar, e não querer colocar no outro, e não querer se identificar com aquilo, mas se dissociar para poder entender, compreender, e aí a mudança vem. A gente nem percebe, ela vem. Parece uma mágica, né? Mas ela vem. E para isso, para estabelecer essa experiência desse senso, desse sentir, né? É preciso abrir esse espaço, né? É preciso fazer a pausa. Quem tem prática de meditação pode, inclusive, usá-la para isso, que é maravilhoso. Então, assim, por que isso é tão importante? Finalizando aqui a nossa live. Porque esse pedacinho em você, ele é seu. Ele está dentro de você. Ele é um pedaço da sua energia vital. Ele é uma herança valiosa, valorosa. Tem muitos tesouros que o sentir na gente carrega, né? Então, a necessidade de fazer esse processo, gente, é fundamental. Porque aí eu vou dando boas-vindas para o meu sentir, eu vou aceitando, eu vou estabelecendo esse contato, eu vou estabelecendo uma comunicação adequada, com uma linguagem própria, de senso, de presença. Eu vou aprofundando, através da descrição, eu vou aprofundando esse contato. E aí, essa experiência que eu vou permitindo que esse algo em mim se manifeste e converse comigo e traga, né, se torna um contato radiante. Aquilo que estava desconectado, paralisado, com dificuldade, se repetindo, eu abro para um próximo passo poder vir, para as coisas fluírem. O fluir, o flow, que todo mundo fala, é isso. Quando a gente está com questões, a gente está paralisado. Existe um caminho, uma coisa, um movimento, que a emoção é movimento, que foi cortado, que foi paralisado, que foi interrompido. Então a gente precisa fazer essa ligação novamente, mas permitindo que isso se manifeste. E como a minha irmã falou, é difícil, mas é possível. E essa é a minha contribuição dessa semana para vocês, queridos. Agradeço do fundo do meu coração todos que estiveram aqui, todos que estarão aqui me ouvindo depois, que eu vou gravar e colocar lá no meu canal do YouTube também, tá? E até a próxima live. Gratidão. Beijo no coração de todos. E uma boa experiência, um bom treino do sentir para todos nós. Eu que agradeço, minha amiga linda. E a todos vocês. Consciência como remédio, outra amiga linda, Cristina, maravilhosa. Que bom que você gostou, amiga. Amigas lindas, pessoas maravilhosas. Beijo, beijo. Tchau.